Hoje o nosso estudo vai ser organização de serviços. Eu cheguei a dar uma olhada naquele site, Tereza, o Sana, né? Aquele site Aham. muito interessante, mas aí eu fiquei mais assim, eu peguei algumas perguntas, né? Porque o que a gente vai ver é como ocorre, né, a organização de serviços lá no nosso lar, tá? André Luiz começa assim: decorrido algumas semanas de tratamento ativo, saí pela primeira vez em companhia de Lícias. Aí vocês lembram, né, a semana passada e a semana retrasada também, o trabalho que a Teresa trouxe, né, de todo aquele problema de saúde que ele teve, lamentações, orientação, tudo aquilo, né, que ele passou. Depois todo esse tempo que lá ele estava, né, como ele diz aqui, passado, né, decorrido algumas semanas, ele sai pela primeira vez em companhia de Lísia. E ele diz: impressionou-me o espetáculo das ruas, vastas avenidas enfeitadas de árvores frondosas, ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Eu fico tentando imaginar, esse livro é 1943, né, Tereza? É, É 43. Em é 43. 1943, André Luiz trazendo isso para a gente, e quem não conhece, né? E alguns espíritas se assustaram com vamos dizer, essas definições que ele dá, né? Falando sobre o local, avenidas, né? Alguns ficam pensando, uma vez eu li algo muito engraçado, que as pessoas ficavam assim, mas como é que tem água lá em cima e não cai água aqui para baixo? Né? Como é que tem o Rio Azul, né? Como é que tem o rio lá em cima? É porque a gente está tão focado no nosso mundinho, né? Que a gente acha que o nosso mundinho que é o mais perfeitinho, né? E não é, a gente está longe disso daí, né? E aqui ele diz assim: não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas. Então, inércia e ociosidade no nosso lar não vai ter. Se aqui pela terra a gente vê alguns, às vezes, um pouquinho desocupados, tipo assim, não estou fazendo nada, nem me arranja nada para fazer, lá vai ter o que fazer. E aí eu vi uma pergunta que eu achei interessante, né? Por que André evidencia a ausência de inércia e ociosidade na população que transita na colônia espiritual? A resposta que vem, foi tirada até da primeira parte do livro do Céu e Inferno, capítulo 3, que trata do céu, do item 12, que diz assim: para retratar que a vida espiritual não é espaço de inatividade e desocupação para os espíritos, o paraíso, entre aspas, espiritual, somente é descanso para as batalhas na matéria densa. Então, na matéria densa, precisamos desse descanso, porque aquele que não descansa é complicado, a saúde fica totalmente abalada. Se ele fica só naquele ritmo frenético, então nós temos que ter um tempo de descanso, sim, né? Eu até me lembro, há anos atrás, lógico, eu era criança pequena, quando tinha feriado, fechava tudo, não abria nada, né? Mercado fechava, não sei o quê. Então, quando era feriado santo, Semana Santa, era aquele pano roxo nas igrejas, em cima das imagens, que eu nunca entendi muito aquilo ali, de qualquer hora eu pergunto à minha irmã, né? Aqueles panos, aquela coisa toda. Hoje, coitado, hoje não tem Natal, não tem Ano Novo, aí não, que é hora extra, é porque é o quê? É o ganhar, o consumismo é o tempo todo, né? E aí a gente vê esse descanso que é tão necessário para encarnados, porque para os desencarnados não tem isso daí, assim, esse descanso, como a gente vê aqui. Há um descanso, tá? Aí continua dizendo: a felicidade dos espíritos bem-aventurados
não consiste na desocupação contemplativa, que, como temos dito muitas vezes, seria uma eterna e fastidiosa inutilidade. Porque a gente fica pensando, né, o tempo todo lá, olhando, anjinho, parado, porque tem gente que fala assim, quando eu morrer eu quero descansar, não quero fazer nada, né? Aí eu me lembro de uma historinha que diz o seguinte: um cidadão morreu e ele escolheu, né, que queria ir para o céu, né? Quando ele chegou lá, aí o mentor lá atendeu. Tá, então o senhor quer escolher o quê? O céu ou o inferno? Lógico que é o céu, né? Tá. Aí quando ele fica lá, aí quando ele. Não, foi era o céu, sim. Aí quando ele vê aquela calma, as pessoas não falavam, as pessoas caminhavam, todo mundo dormindo, encostado na árvore, e vendo o passarinho que voa, passarinho que vem. Aí ele virou para o mentor e falou: não, eu quero ir para o inferno, aqui é muito parado. Quer dizer, então, essa questão de céu, e no livro Céu e Inferno, é muito interessante que ele vem detalhando, né? Vem falando sobre a questão do céu. É até o capítulo 3. É o capítulo 3 da primeira parte, o item 12, né? Eu até vou repetir o que falei ali. Ele diz assim: a felicidade dos espíritos bem-aventurados não consiste na ociosidade contemplativa, que seria, como temos dito muitas vezes, uma eterna e fastidiosa inutilidade. A vida espiritual, em todos os seus graus, ao contrário, uma constante atividade, mas atividade isenta de fadigas, não é? Não é uma atividade, como eu falei anteriormente, como é aqui, que trabalha, 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 se aposenta, no outro mês morre. Aí pronto, né? Não aproveitou nada, trabalhou 50 anos, 60 anos, e quando vê, não tem nada mais e morre mesmo. E tem uns que. Eu me lembro que quando eu me aposentei, em 2011, né? Eu tive colegas que se aposentou junto comigo, um ano depois pediu para voltar a trabalhar. Diz que não aguentava ficar dentro de casa. Eu falei, não quero nem saber. No dia que eu me aposentei, saiu de manhã, aí o colega falou, não, fica aí o dia todo com a gente. Eu falei, meu filho, nem pensar. São 24 anos e a partir de agora eu não assino nada. Eu tinha que assinar documentos, né? Falei, vai que dá um problema, suspende a minha aposentadoria. Me mandei para casa. Não, só voltei lá uma vez. Aí sempre me pergunta, vem ver a gente. Eu falei, tá, eu vou. Até hoje eu não voltei, não. Mas tem tanta ocupação, né? Tem tanta ocupação que a gente pode fazer. Mas ficar remunerado só, né? Tem tanta coisa que a gente pode fazer, trabalhar. E às vezes eu acho impressionante, assim, lógico, né? A gente respeita, mas tem pessoas que falam assim, se eu aposentar eu morro, eu não posso parar de trabalhar. Por quê? Busca outras atividades, busca outra coisa. Às vezes você trabalha anos numa coisa que você não gostava. E aí, muitas vezes, acontece isso, de você trabalhar anos numa coisa que não gostava, você se aposenta, de repente vai ou faz um curso ou faz alguma coisa, você descobre anos depois algo onde você se sente bem. Né? Ô, Rosângela, eu estava observando, porque eu tenho lido muito sobre regressão a vidas passadas e hipnose, né? Eu estou tentando entender melhor sobre hipnose, até para fazer a auto-hipnose, né? Aí, nessas regressões, não aparece nada no plano espiritual. As lembranças, quer dizer, essas que eu estou lendo, né? Os que eu estou lendo, tá. Deve ter mais. Eu queria, inclusive, se você souber de algum livro que fale sobre essa lembrança lá na vida passada, na erraticidade, porque, na verdade, quando eles chegam no momento, eles lembram de um escuro, de estarem flutuando, não sei o que lá.
Aí depois já aparece a vida anterior, né? Escrevendo. Nesse meio tempo, eu ainda não encontrei nada que falasse, também não li tanto assim, né? Mas você quer fazer para você? Não, é que eu tô me aprofundando na questão da hipnose mesmo, para mim mesmo. Para fazer uma auto-hipnose. Você sabe por que você vai fazer a auto-hipnose? Olha, eu tive ouvindo umas palestras, inclusive da Nete Guimarães, até mandei, acho que para você, sobre hipnose, e ela fala sobre a auto-hipnose, né? E é interessante fazer. Olha, eu sei que a gente foge um pouquinho do assunto. Não é regressão. Eu acho assim, eu acho que a gente pode até conversar depois, porque eu acho que todo tipo de tratamento, seja esse tipo de tratamento terapêutico, é importante, é interessante um profissional sério e que conheça, né? O trabalho. Porque muitas vezes pode acontecer assim, puxa, mas eu queria tanto saber como ela, como eu sou. Olha para você hoje e começa a escrever no caderno como você age, como é que você é perante uma situação, perante Mas não outra. é para saber. Na verdade, eu entendi como até uma meditação. É um momento não é para eu descobrir coisas minhas, não. Até o Divaldo tem uma palestra que ele fala da auto-hipnose. Ele fez, em certo momento, testou em relação a uma outra pessoa. Né? Porque a única coisa, Verinha, nesse meio tempo é tomar cuidado com os amigos espirituais que nos amam, né? Eles se infiltram no meio, querida, você faz uma hipnose, uma auto-hipnose, que não é auto-hipnose, é uma auto-obsessão, e aí você vai dar um trabalho daqueles, né? Mas continue lendo, e você congelou. Não. Vai lendo. Mas não vai fazendo nada agora, não. Deixa isso lá para frente. Primeiro vai se informando, vai lendo para ver se realmente vale a pena, né? Bem, aí ele continua dizendo aqui: entidades numerosas iam e vinham. Algumas pareciam situar a mente em lugares distantes. Dá a impressão como se elas estivessem meio como que alienadas não, assim, sabe? Não é alienado, porque alienado é outra coisa, né? Mas, tipo assim, com o pé no nosso lar e com o pé na terra, vamos botar desse jeito, né? É pelo que ele está colocando aqui. Algumas pareciam situar a mente em lugares distantes, mas outras me dirigiam olhares acolhedores. Incumbia-se o companheiro de orientar-me em face das surpresas que surgiam ininterruptas. Percebendo-me as íntimas conjecturas, esclareceu o solícito: estamos no local do Ministério do Auxílio. E aí, a Tereza me ajuda também, que faz muito tempo que eu li esse livro e tal. Em nosso lar, tem alguns ministérios que estão mais ligados ao planeta e outro mais ligado à espiritualidade maior, certo? Então, o Ministério do Auxílio é um desses, né? É um desses ministérios. E ele diz aqui: tudo que vemos, edifícios, casas residenciais, representa instituições e abrigos adequados à tarefa de nossa jurisdição. Olha só que muito interessante isso, né? Então, aí ele continua: orientadores, operários e outros serviçais da missão residem aqui. Então, aquilo que a gente sempre vai conversar sobre isso, sempre vai falar, nosso lar é um local de transição. Às vezes a gente fala, eu quero ir para nosso lar. Não, você tem que querer ir para o mundo ditoso, não para nosso lar. Primeiro que nosso lar está aqui. Eu estou pertinho dele. Né? Eu e um monte de gente aqui mora aqui na Serra. Né? A gente está perto. Então, o nosso foco mesmo é o quê? É começar a trabalharmos para irmos para mundos ditosos.
Mas a gente vai passar por nosso lar, dar uma passadinha bem rápida, eu espero que seja pelo umbral, né? Para ver só como é que é aquela coisa toda, se tiver que ser, né? Porque às vezes tem uns que vão até o umbral e não vai nem ao nosso lado, do umbral já reencarna. Poxa vida, aí é triste, né? Aí não dá. Aí continua. Nesta zona, atende-se a doentes, ouvem-se rogativas, selecionam-se preces, preparam-se reencarnações terrenas, organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral ou aos que choram na terra. Estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Então, nesse Ministério do Auxílio, faz todo esse trabalho, né? Aí, olha só, eu achei interessante quando fala assim, selecionam-se preces. E realmente acontece. Tem um livro que a Célia talvez lembre o nome, em que a menina faz uma prece para a mãe, mas quem atende é um dos mentores, porque a mãe que obsidiava a família. Eu esqueci o livro. É Sexo e Destino? Não lembro. Não lembro. É aquele que o irmãozinho morre afogado, né? É. Não é A Vida Continua, não. Peraí. Não. Não é Entre o céu e a terra. Entre o céu e a terra. Entre o céu e a terra, isso mesmo. Né? Então, foi uma prece que ela fez, e essa prece foi desviada para vamos dizer, não seria um dos ministros, mas um dos mentores dali, que foi para ajudar aquela família, né? Então, aqui, deixa eu ver se ele, quando vai falar aqui. Aí eu busquei também uma questão que diz assim, o que representa as ocupações daquele ministério? Isso que eu falei, né? Atendimento a doentes, porque lembram, quando chega lá em nosso lar, ela é a sobrinha acho que é do Lísias, mas ela não aceita, aí ela foge lá do nosso lar e volta, e aí depois ela é encontrada debaixo da árvore, estava toda, coitada. Estava toda... Oi? Então, esse pedaço aí tá no filme, né? Isso. Aí eu comentei um dia num estudo junto com o Moisés, ele falou que isso não está no livro. Eu acho impossível. Eu não sei. Eu não sei, porque eu ainda não li todo o livro. Eu já li há muito tempo. Eu também já li há muito tempo. Já li há muito tempo. Mas ele disse que foi uma criação do filme. Eu não sei, porque o que a gente pode fazer é, com o tempo, a gente vai descobrir se estava ou não, ou se foi algumas inserções colocadas para dar alguma coisa diferente no filme, né? Quem souber alguma coisa, se lembra disso, é só falar também, tá? Mas eu não posso falar. Até que fala. Seria por conta para eles abordarem uma reencarnação, que foi o caso da mãe do Lisas, que volta reencarnada para receber a tal sobrinha, não é? Lá no filme. Não, ela volta para receber as duas que tinham sido amantes do marido, né, Célia? Marido, é isso mesmo. O marido e as duas amantes que estavam lá no Brão Máximo. Entendeu? Né? É isso aí. Não é a mãe do André. A mãe do Lísias. Do Lísias. Do Lísias. O André que é isso mesmo. É isso mesmo. Dona Laura. A Laura. Laura. A mãe do Agora, Lísias. uma coisa é certa, ele pode não ter retratado conforme o livro, mas o filme não pode ter colocado cenas inexistentes, entendeu? Porque ele, de repente, no livro não se contou aquele quadro ali, mas a história tem que ser verdadeira, não pode sair do roteiro do livro, entendeu? Com o tempo a gente vai saber. Não é ficção, é um relato do livro, então não pode ser assim.
O que a gente pode, com o tempo, a gente vai chegar mais para frente, vai chegar mais e aí a gente vai chegar até lá. Como você trouxe, lembra, né, Vera, aquele tema que nós fomos ver quando sobre a mediunidade ser orgânica, não sei o quê, e a gente pesquisou, ser espiritual, né? A gente pesquisou e chegou nessa conclusão. A mesma coisa vai ser essa história do livro da moça que vai, que quer voltar, porque quer voltar. Chegar lá. Né? A gente vai chegar lá e dando. A gente chega. Vamos aprofundando. Se a gente aumentar muito o espaço, a gente cai no buraco. Vamos capítulo a capítulo. A gente vai vendo. Né? Vai vendo. Por exemplo, quando ele fala aqui dessa prece, né? Preparam-se reencarnações terrenas. Aonde a gente vai encontrar isso? Falando Missionários da Luz, que tem um capítulo só sobre reencarnação. Missionários da Luz. Olha só. Quer dizer, então, a gente observa que muitos temas aqui do livro, ele vem em outras obras, como o estudo do Livro dos Espíritos. A primeira parte do Livro dos Espíritos, a gente vai aprofundar onde? Na Gênese. A segunda parte, em outro livro. A terceira, que é as leis morais do Evangelho. Então, muitos temas aqui do nosso lar, a gente observa que ele vai ser mais detalhado, mais aprofundado em outras obras. Né? Que aí vai se discutir mais esse assunto, como essa questão das reencarnações, os habitantes do umbral, né? Por exemplo, em Libertação, aí a gente vai estudar o Gregório, não quer dizer que não fale desses assuntos, vamos dizer, em outras obras posteriores. Tem os Mensageiros, que fala sobre isso, né? Que são os mensageiros, são aqueles muitos médiuns que falharam na missão. Tem os obreiros da vida eterna e assim sucessivamente, tá? E aí ele continua aqui. Tá. Então, em nosso lar, o Ministério do Auxílio? Perguntei. Como não? Nossos serviços são distribuídos numa organização que se aperfeiçoa dia a dia sob a orientação dos que presidem os destinos, sob a orientação que nos presidem os destinos. Fixando em mim os olhos lúcidos, prosseguiu. Não tem visto nos atos da prece nosso governador espiritual cercado de 72 colaboradores, 72 ministros, né? Sabe? E a gente vê, e que bom que não dá confusão lá, né? Pois são os ministros do nosso lar. A colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, divide-se em 6 ministérios, orientados cada qual por 12 ministros. Temos os ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da união divina. Os 4 primeiros, que regeneração, auxílio, comunicação e esclarecimento, nos aproximam das esferas terrestres, aquilo que eu falei no começo. Os 2 últimos nos ligam ao plano superior, visto que a nossa cidade espiritual é zona de transição. Né? Zona de transição. Então, não é aquela coisa assim, eu quero ir para lá morar em nosso lar. Não, lá é apenas uma zona de transição. Aí aqui me faz lembrar que há muitos anos eu li uma história que foi, acho que foi Chico que contou, alguma coisa assim, né? Eu não sei se aconteceu com o Chico ou com o André, ou com o André Luiz, ou alguma coisa, não me lembro, ou se está no livro ou não, porque faz muitos anos. Que vamos dizer, num desses 2 ministérios, me parece que deixaram que ele entrasse, mas ele não pôde ficar mais de 1 minuto, porque a energia do lugar era tão intensa que ele não suportaria.
E é falado, né? Porque fica aquela curiosidade, e essa aquela porta, para onde vai dar? O que é que acontece? Não sei o quê. Então, ele não suportaria. Tanto é que quando ele vai em sonho visitar a mãe dele, ele deixa a parte do corpo dele, né, na cama. Ele até fala, aquele meu corpo grosseiro, não sei o quê, é o perispírito, e ele vai com outra parte para visitar a mãe dele e não demora muito, né? E é tipo assim, não é para passar o dia, aquela coisa toda, não, tá? Então, aí nós vemos aqui como tem essas divisões, quer dizer, as que estão mais ligadas à esfera terrestre têm mais ministérios, porque são muitas as dificuldades que se apresentam. As que são ligadas à espiritualidade têm pouco, são 2 ministérios. Tanto é que a gente vê em algumas obras, e aqui no nosso lar também a gente vai ver, quando vem aquelas entidades superiores, elas vêm, às vezes, em tubos, né? Porque para se materializarem, né? De tão elevados que são, né? E muitas vezes eles vêm naquela proteção, alguns, né? Dependendo, e ficam dentro daqueles tubos quando eles vão fazer a preleção deles, né? Continuando. Os serviços mataram. Valendo-me da pausa natural, exclamei comovido. Nunca imaginei a possibilidade de organizações tão completas depois da morte do corpo físico. E aí é interessante a gente ver isso, porque quando a gente não sabe, dá a impressão que morreu e acontece, vai qualquer coisa, né? Por isso que às vezes eu fico pensando assim, falei, meu Deus, quem não tem essa orientação, né, realmente vai achar, e tem as câmaras de retificação, se eu não me engano, espíritos que estão dormindo ali há quase 1000 anos, ou mais, ou, sabe, 50, 100 anos, 200, 300 anos, e eles o tempo todo estão ali fazendo oração. Quando um desperta, é bom, mas na sua maioria estão todos adormecidos. Então, realmente acontece isso do juízo final. Tem algumas religiões no qual as pessoas vão realmente, elas vão desencarnar e vão ficar deitadas em sono eterno. Eterno, entre aspas, né? Que não vai ser um sono eterno. Porque é como se já tivesse ido, alguns fica naquela perturbação, e o livro dos Espíritos coloca que pode ser de horas, de dias, semanas, meses ou anos, naquela situação. Então, por isso que tem essa organização, e isso deixa André Luiz muito admirado, porque como que é tão essa possibilidade de organizações, né, para tratar o espírito depois da morte, né? Então ele não é jogado em qualquer lugar, né? E também não fica como às vezes a gente fala assim, às vezes o encarnado era danado, né? Morreu, está no colo de Deus. Falei, caramba, o colo de Deus deve ser imenso, né? Porque todo mundo morreu, está no colo de Deus ou descansou, né? Descansar, dependendo, descansou mesmo, assim, né? Se ele não está tão ligado materialmente, né? Porque se tiver ligado, não descansou mesmo. Continua indo lá no bazar querendo a roupa dele de volta, viu, Tereza? Porque ele falou que não era para dar, não. Aí eu já quero saber que bazar por causa disso. Eu já contei para vocês, né, que eu era apaixonada por cadeira de balanço de brechó. Até o dia que eu fui falar que se eu levasse a cadeira de balanço, eu levava o espírito junto. Não, vou. Nunca mais. É aquilo que eu falo, eu também dou, né? Mas vai que começa a botar um casaco, começa a me pinicar. Aquele casaco de pele, não sei o quê. Nossa, mãe. Porque tem, né? Tem pessoas que, vamos dizer, por exemplo, né? A Imelda Marcos tinha, acho que, para mais de 3.000 pares. Né? Eu sei que acho que ela ainda é viva. Imagine se ela desencarnar e doar os sapatos dela. E ela for ligada aos sapatos. Olha só,
Né? Olha a situação. Quer dizer, então. Vão lá sozinhos. Pois é, né? É complicado, né? Porém, muitas vezes o bazar ele é necessário para a ajuda na casa, né? Que vive de doação, né? Vive de doação. A utilidade é muito grande. E até porque também as coisas materiais elas têm que ser redistribuídas, porque a riqueza da terra é uma só. Então, ela apenas muda de mão. Né? As grandes fortunas passam de família para família, né? Uma ascende, a outra decresce de acordo com o livre-arbítrio dos herdeiros, aquela coisa toda. Então, isso é natural, a gente tem realmente que passar para frente as coisas, mas que vai a energia, vai. Não tem a dúvida. Dependendo, olha, e tem um... não sei qual é o livro dele, não sei, mas acho que não é nosso lá, não. Fala sobre a psicometria. Você lembra qual é o livro, Célia? Não? Fala da psicometria, né? Uma das obras alguém joga no Google aí a gente sabe qual é o livro, né? É aquela história do espelho, né? Da jovem do espelho que perdeu as pessoas pegando essa gente cabeçuda é uma coisa de doido, só sabe tudo. Adoro! É o espelho, a energia que fica. Célia. Oi? Fala. Para que Google se a gente tem a Célia? É mesmo. Para quê? Google Célia. A Verinha também não fica atrás, não, olha só. É ruim, minha cabeça agora não segura mais nada. Agora só penso em exame de escarro. Vai passar. Vai. Fica calmo. Aí, voltando aqui. Tá. Sim, esclareceu Lísias. O véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais. O homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior, né? Então, aí cai até naquela discussão, lembra que a gente falou, lembra, Alberto? Mas como é que pode ser nosso lar? Como é que foi essa criação? Vem de cima para baixo, né? E muitas vezes a gente fala assim, eu tive essa ideia, né? Pode até ter. Rosângela, sabe que eu fui procurar lá na biblioteca, na hora que eu saí, lá tem 2 livros, Colônias Espirituais, tá até aí comigo para devolver. Nenhuma tem data. A única que tem data é o Nosso Lar, que é o século que eles falam. Tem uma outra que ele também fala de um outro século que é posterior. Mas nenhuma diz assim, quando a ser feita foi a Alvorada Nova. Eu li em algum lugar. Mas isso no Brasil, porque existe no mundo todo. Existe em todo o planeta, é verdade. Em todo o planeta. Agora, quem tem Ibope é Nosso Lar. Ali, o que é? Para nós. Para nós. Da mediunidade? O que? Psicometria. Isso, nos domínios da mediunidade, psicometria. Isso aí. Tá? Mas a Célia, quando você está falando dessas colônias, a gente observa que é no Brasil, porque fora do Brasil, várias colônias. Lembra que tem, não sei se foi a Tereza que chegou a falar alguma coisa de um mentor da colônia Nosso Lar que foi visitar um outro da colônia lá na Polônia, sobre a Polônia. Quer dizer, e tem que ter, né? Porque senão fica uma coisa assim só no Brasil, mas e outros, vamos dizer, lá no Irã? Até porque eles ficam tutelados, né? É muito comum nos livros do André Luiz, assim, nós temos que ir lá que é uma tutelada da colônia. Isso daí. Isso aí. Se não tiver colônia em tudo quanto é canto, ela tem que estar viajando para a Polônia todo dia. Aí a gente fica pensando assim, por exemplo, não tem colônia. Imagina a quantidade de desencarnados que tem no planeta. É maior do que a de que nós que estamos encarnados. Então, tem que ter pátrias lá para segurar todo mundo. Deve dar uns 20 bilhões, mais ou menos, assim. É sempre o dobro ou o triplo. Eu acho que é 3/4 lá em cima e 1/4 só cá embaixo. Acho que é tudo assim. Por isso que essas colônias, né, é muito interessante a gente ver,
né, sobre as colônias, porque é uma forma de realmente de receber essas pessoas, né? Então, lógico, nós estamos estudando o nosso lar, mas existem tantas outras. Mas vamos sempre encontrar alguns, e principalmente espíritas, que eles vão falar que isso é fantasia. Aí a gente pergunta, tá, então vai para onde? Fica pendurado? Ainda tem as cidades que são pronto-socorro do nosso lar, né? São cada um mais próxima dos umbrais mais baixos. Se eu não me engano, o Campo da São Paz. postinhos do UPA. O Campos da Paz. Campo da Paz fica bem dentro, quase bem dentro do umbral. Porque quando o André vem. O umbral grosso. Quando o André vem com o mentor, eles passam para descansar naquele lugar, no Campo da Paz. Para se, né, refazer aquela coisa toda, porque aí começa a ficar bem denso, né? Por exemplo, tem o Campo da Paz, que eles têm que ficar o tempo todo com aqueles canhões. Eu acho que tem até a história de um dragão no Campo da Paz, não tem? Tem. Um espírito dragão. Tem muita proteção para não ser atacado. Não ser atacado. Tem o hospital que no livro do Memória do Suicida, a Legião dos Servos de Maria vão resgatar lá no Vale dos Suicidas, aí levam para esse hospital. Do Campo da Paz. Para refazimento dos suicidas, né? Porque tem uns que não conseguem nem passar direto para o nosso lar, tem que ir estagiando até passar chegar no Hospital de Maria. Mesmo que no nosso lar tenha as câmaras de regeneração no Ministério da Regeneração, assim que você entra, mesmo assim, que depois você passa para o auxílio, né? E contrabalançam os que têm o acesso mais próximo à crosta terrestre, né? Mas Rosângela, eu fico satisfeita se eu chegar em nosso lar, lá no Ministério da Elevação. Não precisa nem na União Divina. Na elevação já estou satisfeita. Porque já passei 4 ministérios. Tá certo. Vou mandar o WhatsApp. Querendo muito. Cuida ela, da sua densidade mental. Não contraria. Cuida da densidade mental. E olha, mas por isso não. Acho que é no livro Transição Planetária, se não é nele, é em alguma outra obra que tem um hospital para espíritas, coordenado... Hospital Esperança. Fundado por Eurípides Bassanufo. Para quê? Espíritas que estão desencarnando mal. Mas isso não é daquele menino, não sei que lá de Oliveira? Aquele não, que tem o doutor professor? Não. Vanderlei de Oliveira? Ou é do Espírito Santo Neto? Não, peraí. Fala. Nos livros de Hermance Dufour, que é psicografia. De Hermance Dufour, Vanderlei de Oliveira. Isso. Ou é do Batelli? Ou é Batelli? É citado de Esperança, que é para socorrer irmãos com problemas emocionais. Tem espíritas. Espíritas de todas as religiões, porque tem também até evangélicos lá no Hospital Esperança. Mas deve estar assim, ó. Inclusive, porque a gente é muito comum, Alberto, a gente ouvir dentro do centro, o pessoal diz assim: não, a gente já deu um passo à frente, a gente já não está mais nesse nível, a gente já está um pouquinho melhor, coisa nenhuma. Tá nada. Quanto mais você sabe, menos você faz, mais você se ferra. Esse Hospital Esperança tem um caso que é relatado de um irmão com 30 e poucos anos de doutrina, que tinha uns problemas emocionais, era liderança no movimento e tal, e que está lá se tratando, e querendo suicídio lá no Esperança. Ele dizia: eu vou morrer, como eu faço para morrer, para mim não sofrer o que eu estou sofrendo? Aí, aqui tu não tem que morrer, aqui tu tem que aguentar o que tu está sentindo, porque não tem como você... Entendeu? A gente não está vendo Voltei, o irmão Jacó? Ele tinha anos e anos, né? Então, nenhum de nós está, vamos dizer assim, estamos isentos a isso. O que a gente vai fazer é trabalhando, está estudando, está realmente
passando por nossos desafios que temos que passar mesmo, Isso. né? E em pé tem hora que dá vontade de deitar, não dá vontade de levantar mais, e a gente vai e fala assim, não, vou em frente mesmo, né? Porque, Rosângela, ontem até na prece da Marise, o que eu guardei, 2 palavras que eu guardei, é sobre ação educativa. A gente tem que estar sempre pautado nessa ação educativa. A gente tem que se educar interiormente para poder trilhar onde a Tereza está, lá no Ministério da Evolução, entendeu? Então, a elevação, ela quer ir para lá. Quero ir lá para a elevação. Da densidade tal. Então, é um trabalho interior, é um trabalho de ação educativa. Por isso que nós estamos aqui reunidos, com esse propósito. Entendeu? Nós estamos buscando, e cada um vai ter o seu caminhar, porque é individual. Com certeza. Aqui, eu achei aqui alguma coisinha sobre o Hospital Esperança. Querem que eu leia? Lê. Sim. Aqui, ó. O Hospital Esperança é localizado no astral do Sanatório Espírita de Uberaba. Eita. O Hospital Esperança é conhecido pelos livros... Peraí, picotou. Volta aí, Hospital Esperança é o quê? Picotou na transmissão. O Hospital Esperança é localizado no astral do Sanatório Espírita de Uberaba. Isso. Aí tem a foto dele aqui, que eu não vou conseguir passar para vocês, que vai dar... Só... o Hospital Esperança é conhecido pelos livros de Maria Modesto Cravo, Pai João de Angola, Hermãs Dufour, entre outros espíritos. Dentre as várias curiosidades que cercam o local estão o funcionamento e a arquitetura. Aí tem 5... Fala sobre a fundação, sobre os pacientes. Vou ver. Qual é o médium? São vários, mas aqui consta Hermãs Dufour. Não, médium. O médico recebe as mensagens. Maria Modesto Cravo. É o Vanderlei de Oliveira, né? Ele é condenado lá no centro. Bem, aí já é outro capítulo. Em várias casas. Em várias. Em várias. Aqui só diz o nome dos espíritos, então, não diz o nome do dito Vanderlei, não. Isso. O paciente, o Hospital Esperança oferece tratamento aos seguidores do Cristo que não conseguiram ou não quiseram adotar o compromisso de amor enquanto encarnados. São os espíritos mais facilmente aliciados pelas furnas da maldade em razão da disputa de gênio de mal com o Cristo, do gênio de mal com o Cristo. Aí tem a arquitetura. Sobre esse Hospital Esperança, a gente pode ver depois sobre isso e falar melhor, porque tem... Tudo. Rosângela, esse aqui é a fonte do livro Lírios de Esperança. Vamos botar algumas coisinhas assim 93. Vamos arrumar algumas coisas. Esse Hospital Esperança é a projeção do hospital que tem em Uberaba, fundado por Dona Modesta Inácio. A família dela. Inácio Ferreira. É o primeiro hospital psiquiátrico do Brasil, fundado em Uberaba. E aí, Eurípides Bassanufo criou, uma projeção desse hospital para socorro de todos aqueles irmãos que estavam sendo tratados no Hospital Doutor Inácio e desencarnavam. E aí surgiu o Hospital Esperança. Agora, Célia... É tudo condenado. Lá no Hospital Esperança? Não, eu estou falando... Não, no centro que a gente frequenta, esses livros foram abolidos. Não, Então... Aí vamos eu tinha todos eles. O que você fez com eles? Então, vamos fazer Você tem eles ainda? A orientação é de que havia falhas no livro, coisas que não eram verdadeiras, principalmente com relação ao doutor Inácio. Sim. Principalmente... O palavreado dele.
principalmente as obras psicografadas por Carlos Bacelli. Bacelli, Os primeiros livros do Carlos Bacelli, Mediunidade, Sintonia, Mediunidade, Evolução, Mediunidade e outras coisas, esses não temos nada a falar. É excelente. Agora, o restante, doutor Inácio Ferreira, médico psiquiatra, 50 anos no Hospital de Uberaba, no plano espiritual, falando palavras assim, chulas, né? Chamando não sei o quê. Quer dizer, então, é o quê? É recomendado realmente toda a atenção. Por exemplo, Fumando também. Mas aonde que crivo da razão. fala essas palavras chulas? Oi? Que livro? Quer ver? Deixa eu tentar ver se eu lembro. Tem um dos livros dele. Oh, meu Deus. O espelho, não sei o que do espelho. Alguma coisa assim. Do médium. Do médium. Carlos Bacelli. Carlos Eu já Bacelli. usei tanta coisa de Carlos Bacelli que eu estou usando errado. Entendeu? Mas o que acontece? O que é importante? Não é. Você pode ler tudo, mas usa o bom senso. Usa o bom senso. Agora, veja bem, gente. O médium ele é da Terra. Uhum. Com os equívocos que nós temos. Mas o espírito Hermance Dufour é um espírito que foi contemporâneo de Kardec. Mas eu estou falando do Inácio Ferreira. Não estou falando. Mas todos os outros do que o Vanderlei escreveu foram retirados da nossa livraria. Da Hermance Dufour eu não sei, porque eu me lembro que o Hermance Dufour foi tudo retirado. Eu já li alguma coisa. O moço é dono Olha, o Vanderlei de Oliveira é o dono da como é que a gente fala? Da editora. E que ele fazia aquilo, produzia 2 livros por ano, que o negócio era fazer dinheiro. Entendi. Essa era a conversa. Então já eram coisas inventadas. Porque Tanto foi recomendado retirar tudo de lá. Foi tudo retirado. Isso tudo é como a Rosângela está falando, né? A gente pode ler tudo, está aberto a leitura. Agora, a gente analisa e retém o que é bom, o que a gente entende de Kardec, né? Porque realmente essa linguagem... Não é radical com nada. Um dos livros Mestiças do Tempo, do Inácio Ferreira. Coisa de linguagem chula, isso não é realmente de espírito, comunicação de espírito de espírito de qualidade. Não é. Tanto é que nesse livro aqui, que é Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, do Manuel Flor, ele fala sobre a inauguração da Clínica Esperança. Era isso que eu estava tentando lembrar. Era o Manuel Filomeno de Miranda, que tinha, salvo engano, eu estava tentando lembrar, era exatamente isso. Né? Se você lê uma obra, vamos dizer, pela mediunidade, vamos dizer, de Inácio Ferreira, junto, porque ele está sempre trabalhando com o Manuel Filomeno de Miranda, você vê, vamos dizer assim, o tipo de linguagem é diferente. Por isso que a gente fala, tem que se tomar. Você pode ler, mas é necessário sempre analisar, entende? É que nem os livros do Luiz Sérgio. O livro do Luiz Sérgio, os 2 primeiros são, porque acho que ela é tia dele, se eu não me engano, os 2 primeiros, são maravilhosos. Agora, o restante... Por exemplo, acho que foi até no CEOI, eu tentei participar, acho que até parou, fazer um estudo do Driblando a Dor. Terrível esse livro, porque é a história de um viciado. E quando o viciado morre, aí ele, segundo o Luiz Sérgio, que é aquele espírito que ali está, né? Se é o mesmo, não sei, ele diz o seguinte, que quando o viciado morre, os espíritos pulam em cima do corpo, mais ou menos isso, e começam a sugar a gengiva do morto. Olha, são detalhes, às vezes, que saem em obras, que por isso que eu falo, você vai ler e vai ter o discernimento. Porque imagine uma pessoa que nunca leu um livro de espírita, você dá um livro para ele nesse teor. Olha que dificuldade.
É a mesma coisa o nosso lar para quem nunca leu nada de espiritismo. Ele vai ler isso aqui e vai falar: isso aqui é a história de Júlio Verne, é ficção científica. Porque ele nunca leu. Apesar de que o Haroldo diz que ele começou na doutrina pelo nosso lar. Mas eu não sei, ele já vinha estudando, né? E tem outras tantas pessoas. É a mesma coisa que você pegar o livro da Dona Ivone Pereira e dar Memórias de Suicida e dar para uma pessoa que nunca leu nada sobre o espiritismo. Eu falo para vocês, eu só li, eu nunca li esse livro. Eu só li até a metade. Porque eu parei e eu falei assim, esse livro não é para ler, esse livro é para estudar. Aí é diferente. Aí, quando você pega um livro para estudar, é diferente, né? Você vai estudar os detalhes, aquela coisa toda. Tem livros que é para ler, romance. Da Zíbia Gasparetto, os livros dela, Laços Eternos, foi o meu primeiro livro, é apaixonante. Acho que o Morro das Ilusões. Depois, ela começou a vir livros em cima de livros, muitos, porque ela abriu uma editora, porque o mentor falou que ela tinha direito de ter uma editora e editar os livros dela. E ela passou a não se considerar mais espírita, como o filho dela, o Gasparetto, também deixou de ser espírita, porque ele falou que ele tinha uma outra visão, aquela coisa toda, né? Então, deixou de ser espírita. Quer dizer, vejam só, muitas coisas, não é que a gente não possa ler, você pode ler, mas dentro do conhecimento que você já tem, use o discernimento. Será que isso aqui pode ser? Será que isso aqui pode não ser? Né? Então, a gente vê isso. Por exemplo, tem um livro de certos autores que eu não gosto. Um deles, a capa é horrorosa. É uma cobra horrorosa, como se fosse, não sei se é dragões o nome, terrível. Teve uma palestra uma vez de um palestrante que ele virou e falou assim, olha, meu filho estava obsidiado e o fulano de tal, que eu não vou citar o nome dele, né, foi na minha casa, fez um trabalho e um espírito cobra se manifestou e ficou rodando dentro da casa. Olha só, muito, muito, muito louco. Quem não conhece e quer ler, a pessoa vai se impressionar? Vai. Depende da pessoa. Você pode ler por ler, tudo bem. Mas você pode ler e aquela leitura não lhe fazer bem. E aí? Quando a gente vai estudar, por exemplo, quem não conhece Libertação, é um livro para ser estudado com muito carinho e cuidado, porque para nós, e conversado, porque ele traz muitas informações muito profundas. Então, não é apenas a leitura ser feita. Quando ele fala dos dragões, a gente fica assim, dos dragões, da legião, André Luiz cita alguma coisa sobre isso em Libertação, a gente não pode esquecer, quando Jesus, um dos irmãos lá que ele fez a cura, quando ele pede a ele, né, que o espírito saia, ele fala assim, Jesus, que tenho eu contigo? Me deixe. E Jesus pergunta, quem é você? Eu sou legião, porque somos muitos. Né? Então, a gente observa que algumas leituras é esse cuidado que tem que se ter. Muito cuidado, discernimento. Eu acho que quando a gente está estudando, a gente já está com essa condição de fazer isso. Né? Observar. Por exemplo, teve uma obra uma vez que eu li em que acho que é até uma dessa do Inácio Ferreira, do Carlo Bacelli, ele conta que um espírito ele saía todo dia do cemitério, ia para um psicólogo, fazia tratamento durante alguns meses e o psicólogo nunca notou, porque existe o agêneres. Nem vamos entrar nessa história aí, porque isso daí é história longa, né? Quer dizer, então tem algumas coisas que a gente... não é que você não possa ler, você pode até ler, mas usa só o bom senso. Rosângela, Lúcifer está fazendo até análise, qual o problema? Aquele bonitão, Lúcifer? Está fazendo análise. No Netflix, mas ele é um Lúcifer bonito, né, poxa? Aliás, ele não entende como é que a gente pode ser tão ruim. E ele é uma pessoa...
Vamos lá, gente, vamos lá, senão não termino aqui. Onde eu parei, meu Deus? Parei aqui. Tá. Nunca imaginei a possibilidade de organizações tão completas depois da morte do corpo físico. Sim, esclareceu Lísias, o véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais. O homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. A natureza agreste transforma-se em jardim quando orientada pela mente do homem e o pensamento humano. Selvagem na Vou ler de novo. A natureza agreste transforma-se em jardim quando orientada pela mente do homem e o pensamento humano. Selvagem na criatura primitiva transforma-se em potencial criador quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. Então, não quer dizer que não há lugares onde você não possa transformar aquele lugar num paraíso, ou aquele lugar num lugar bom, porque tudo, vou me lembrar da minha amiga Vânia, tudo é o pensamento, tá? Que se cria. Aí continua, nenhuma organização útil se materializa na crosta terrena sem que seus raios iniciais partam de cima. Isso é importante. Nada vai acontecer, vai vir para a Terra, o que for, antes se não partir da parte de cima, né? Então, às vezes, quando a gente vê hoje a nossa tecnologia, tenho certeza que, se formos ver a tecnologia no plano espiritual, a nossa está atrasada uns 100 anos, né? Então, e no Brasil, por exemplo, né, a tecnologia no Brasil está atrasado dos Estados Unidos quase 30, 40 anos. Nos Estados Unidos já tinha os computadores quando aqui foi começar, e aqui, aquela coisa toda. Né? Então, a gente vê, se no mundo terrestre essas tecnologias, né, que a gente observa por aí já estão adiantadas, imaginemos, então, no mundo celeste, né, no mundo espiritual. Tá? Mas nosso lar terá igualmente uma história como as grandes cidades planetárias? Sem dúvida. Os planos vizinhos da esfera terráquea possuem igualmente natureza específica. Nosso lar é a antiga fundação de portugueses distintos, desencarnados no Brasil no século XVI. A princípio, enorme e exaustiva foi a luta, segundo consta em nossos arquivos no Ministério do Esclarecimento. Há substâncias ásperas nas zonas invisíveis à Terra, tal como nas regiões que se caracterizam pela matéria grosseira. Aqui também existem enormes extensões de potencial inferior, como há no planeta grandes tratos de natureza rude e incivilizadas. Quer dizer, assim como no plano espiritual há essa extensão imensa de áreas que não é que são terras abandonadas, né? Mas ásperas, rudes, como tem na Terra, tem também no mundo espiritual. E principalmente aqui, quando ele está falando em 1945. Lógico que muitas colônias foram surgindo posteriormente, com certeza a extensão já não é tão grande como está relatado aqui, já deve estar sendo, já, vamos dizer assim, habitado. Né? Não tem uso capião, mas já está lá trabalhando a área, né? Cuidando daquela área. Aqui também existem enormes extensões de potencial inferior, como há no planeta, como eu disse, né? Natureza rude e civilizada. Os trabalhos primordiais foram desanimadores, mesmo para os espíritos fortes. Olha, quando eles, pelo que eu entendo aqui, quando eles foram formar a nosso lar, já tinha ali, Tereza, me corrija aí, tá? Já tinha ali como que um protótipo, mas de natureza mais assim, rudimentar. Tanto é que ele diz, os trabalhos primordiais foram desanimadores mesmo para os espíritos fortes, onde se congregam hoje vibrações delicadas e nobres edifícios de fino lavor, misturavam-se as notas primitivas
dos silvícolas do país e as construções infantis de suas mentes rudimentares. Porque se a gente for parar para pensar, e os silvícolas, quando eles desencarnavam, iam para onde? Antes dos portugueses chegarem aqui. Foi isso que o Alberto colocou da outra vez. E está exatamente nesse pedaço aqui, a explicação. Né? Lembra, Alberto? Lembra do que você colocou? Está bem aqui, ó, agora que eu vi. Né? Aí ele diz assim, os fundadores não desanimaram, porém. Quer dizer, até lá, quando os fundadores chegaram no plano espiritual, já tinha silvícola. Quando, entre aspas, dizem que descobriram o Brasil, já tinha índio aqui também. Então, né, aí a gente vai vendo aqui o que ele está falando. Aí ele diz assim, os fundadores não desanimaram, porém, prosseguiram na obra, copiando o esforço dos europeus que chegavam à esfera material, apenas com a diferença de que, por lá, se empregava a violência, a guerra, a escravidão, e aqui o serviço perseverante, a solidariedade fraterna, o amor espiritual. Tá, exatamente, velho Isaura, está aqui aquilo que a pergunta do Alberto. Lembra, Alberto? Você lembra dessa pergunta? Que você falou assim, mas o modelo, de onde foi o modelo? E tal, né? E até a gente ficou, não, é da espiritualidade também, da espiritualidade, mas o que ele está dizendo aqui é que muitos prosseguiram copiando o esforço dos europeus. Quer dizer, mas até para copiar o esforço dos europeus, já tinha que ter tido isso antes. Né? O esforço dos europeus, essas, vamos dizer, aquelas grandes obras, da onde será que veio? Da onde foi aquela criação? Como é que aquela criação surgiu? Será que foi da mente de quem já estava encarnado ou aquilo já estava como que na mente daquela criatura, né? E ela traz, né? Por isso que a gente vê às vezes algumas obras de artes, né? Por exemplo, eu vejo o Taj Mahal. Gente, eu acho um espetáculo aquilo ali. Com toda certeza, lógico, não vamos pensar assim, mas será que o homem não tem o direito de criar? Sim, mas com toda certeza aquilo ali já estava no inconsciente dele em algum momento. Né? Eu penso assim. Né? Eu acredito também que nosso lar habita espíritos, hoje, né? Espíritos superiores, né? Mentores. Então, para que houvesse essa condição dos ministérios elevados e sutis de nosso lar, era necessário trabalhadores para criar essa seara. Uhum. Então, a ideia vem de cima, mas os trabalhadores são os mais próximos à matéria da crosta terrestre. Então, quem foram os trabalhadores? Os trabalhadores foram, como ela é no estado do Rio de Janeiro, né, naquela região, foram quem? Os nossos colonizadores, que eram aqueles humanos com mais desenvolvimento intelectual do que os silvícolas aqui viventes. Hoje nós temos silvícolas que são pós-graduadas e doutoradas. Eu acabei de assistir outro dia uma índia falando da etnia dela. Fiquei de queixo caído, quase cai para trás. Porque a mulher era inteligente pra caramba. Mas esse é um espírito que já encarnou e já reencarnou muitas vezes. Ele já veio com a prontidão. Para quê? Para trabalhar para o povo dela. Então, foi o que aconteceu em nosso lar. Foi preciso pessoas, né, humanidade com mais desenvolvimento intelectual para poder desenvolver essa importante colônia, que tem vários níveis, porque ela ainda está se construindo de acordo com a frequência de espíritos que vão para ela. E vai chegar um momento que nosso lar não vai precisar ficar no umbral fino. Ele vai poder deslocar mais para frente. E quanto mais você sutiliza, né? Quanto mais o espírito fica sutilizado, mais elevado
vai acontecer. Por isso que em nosso lar tem 2 ministérios muito elevados, porque esses ministérios fazem direto a ligação com a governadoria que gere tanto o lado de lá quanto o lado de cá, da própria colônia, né? Então, eu acho muito interessante. A única coisa que eu ainda fiquei em dúvida agora é para onde foram os silvícolas. Mas isso eu ainda não achei. Entendeu? Mas vão evoluindo, né, Tereza? Exatamente. Vão evoluindo, e diminuíram, né? Naquela época tinham muito mais do que hoje. Muito mais encarnado nessa situação. E outros vêm vindo, porque Deus cria o tempo todo. Né? Quem sabe somos nós. Oi, fala. Quem sabe somos nós os silvícolas. Eu estava lendo, porque eu leio. Não silvícola, não. Eu não andei pelada, não. Eu leio e não anoto, mas eu estive lendo algo em que acho que pergunta assim: os nossos selvagens são os inferiores, e parece que aonde eu li dizia assim: não, tem espíritos mais inferiores que os selvagens. Muito mais inferiores que os selvagens. Os selvagens são inferiores? Não. Eles já estão melhor um pouquinho. Entendeu? Quer dizer, que existe... como Deus cria o tempo todo, Ele está criando. Então, a gente vai desenvolvendo, a gente vai crescendo. Por exemplo, na época do Brasil Colônia, né, depois que passa o Brasil Colônia, acho que o Brasil Colônia, acho que é isso, né? Qual era o lugar mais pomposo? Era a França. Era onde os senhores mandavam os filhos. Porque era um lugar onde era o brilho, a educação, a cultura, era não sei o quê. E aí muitos deles vinham para cá e traziam. Quer dizer, e assim sucessivamente. Se isso acontece no planeta Terra, imaginemos no plano espiritual, onde essa evolução ela vai acontecendo. Né? Por exemplo, se eu não me engano, no Memórias do Suicida, há um hospital psiquiátrico dentro da própria, vamos dizer, no Vale dos Suicidas. Um hospital, né, para problemas psiquiátricos de suicidas, que muitas vezes esses não têm condições, né, de escolherem a reencarnação dele com os seus mentores. Mas há suicidas que já têm condições de escolherem a reencarnação deles com um mentor. Ele pode dar um pitaquinho aqui, outro pitaquinho ali, né? Mas vai estar com o mentor. Porque até então a gente pensa assim, o suicida não escolhe nada. Dependendo do grau que ele está, ele pode chegar para o mentor, o senhor não pode fazer um negocinho assim, mas sempre com o mentor do lado, para ajudá-lo. Então, a evolução ela é constante, ela vai acontecendo. E é o que ele está dizendo aqui, por exemplo, né? Quando o André faz essa comparação, que lá os fundadores que não desanimaram, né? E ele diz assim, prosseguiram na obra copiando o esforço dos europeus, como eu falei, que chegavam à estrela material, apenas com a diferença de que, por lá, na Europa, se empregava a violência, a guerra, a escravidão, e aqui o serviço perseverante, a solidariedade fraterna, o amor espiritual. A essa altura, atingíramos uma praça de maravilhosos contornos, ostentando extensos jardins. No centro da praça erguia-se um palácio de magnificente beleza, encabeçado de torres soberanas que se perdiam no céu. Os fundadores da colônia começaram o esforço partindo daqui, onde se localiza a governadoria, disse o visitador. Apontando o palácio, continuou: temos nesta praça o ponto de convergência dos 6 ministérios a que me referi. Todos começam da governadoria, estendendo-se em forma triangular. E aí eu fui ver essa questão que ele fala desse ponto de convergência. Deixa eu ver aqui. Ponto de convergência. Ponto de convergência, né? Qual a necessidade da edificação de um ponto de convergência? Referência destinada a reunir energias de pensamentos elevados
como canal de sublimação entre os habitantes da colônia e as esferas superiores, foco de luz mental, usina de força mantenedora do equilíbrio e da harmonia vibracional. Quer dizer, toda a energia que vem do mais alto de nosso lar converge ali. É um ponto, é um canal de energia com o mais alto, né? Tanto é que a gente observa que quando está para vir um desses para fazer palestra, faz toda uma preparação, né, para as pessoas assistirem palestra desses espíritos que vêm de zonas muito maiores, muito mais altas, né? Eles não simplesmente é aquilo que eu falei lá no começo, eles muitas vezes utilizam um tubo especial para se materializarem de tão densa que é a energia de nosso lar para esse espírito que vem lá de esferas mais altas, tá? Os fundadores, apontando, o palácio continuou. Vamos lá. E respeitoso comentou: ali vive o nosso abnegado orientador. Nos trabalhos administrativos, utiliza ele a colaboração de 3.000 funcionários. Hoje deve ter mais, né? Entretanto, é ele o trabalhador mais infatigável e mais fiel que todos nós reunidos. Os ministros costumam excursionar noutras esferas, renovando energias e valorizando conhecimentos. Olha que interessante. Os ministros vão a outras esferas buscar conhecimentos, né? Nós outros gozamos entretenimentos habituais, mas o governador nunca dispõe de tempo para isso. Faz questão que descansemos, obrigando-nos a férias periódicas, ao passo que ele mesmo quase nunca repousa, mesmo no que concerne às horas de sono. Parece-me que a glória dele é o serviço perene. Basta lembrar que estou aqui há 40 anos e, com exceção das assembleias referentes às preces coletivas, raramente o tenho visto em festividades públicas. Seu pensamento, porém, abrange todos os círculos de serviço. Sua assistência carinhosa a tudo e a todos atinge. Depois de longa pausa, o enfermeiro amigo acentuou: não faz muito, comemorou-se o 114º aniversário da sua magnânima direção. Calara-se Lícias, evidenciando comovida reverência, enquanto eu, a seu lado, contemplava respeitoso e embevecido as torres maravilhosas que pareciam cindir o firmamento. E quem desejar saber, mas esses espíritos, será que precisa mesmo de descanso? Não precisa? Qual a ocupação deles? Capítulo 10, das ocupações e missões dos espíritos, no livro dos espíritos. Ali nós vamos ter as atribuições de cada espírito, se o espírito precisa, se ele entra em fadiga, se ele não entra em fadiga, quem são os espíritos que entram em fadiga. No caso do governador, né, de lá, ele está ali há 114 anos. Ele não sentia a necessidade. Quanto mais o espírito vai se utilizando, vamos dizer, sutilizando, né? Menos descanso ele vai precisando e mais trabalho ele vai fazendo. Agora, enquanto isso, nós, no caso, e lá no nosso lar, alguns há que precisam realmente de tirar férias, né, de descansar, né? Alguns deles precisam do repouso, mas lembram da cena do repouso? O André Luiz vai repousar, ele vai para um campo, né? Lá um jardim e um concerto, alguma coisa assim, né? Sabe? Quem precisa descansar é o corpo físico. Isso, né? O corpo espírito físico não precisa descansar, não se cansa. Ele tem que desanuviar a cabeça. Isso, né? Aí ele vai ouvir musiquinha. Pois é, mas aí lembra que no Irmão Jacó, o que acontece? Ele, acho que o doutor Bezerra e o irmão Andrade fala para ele: você precisa dormir. Quer dizer, o espírito. Mas ele ainda está muito preso à matéria. Né? Então, é nesse sentido que eu estou falando. Quer dizer, em muitos casos, alguns vão precisar
É que o espírito fica impressionado pela matéria, então ele não sente cansaço, precisa respirar, precisa, né? E aí beber, tomar caldinho comer. e beber água fluidificada, para quem gosta de picanha. Eu não como mais carne, quer dizer, então vamos começar a trabalhar isso em nós, né? Começar a cortar algumas coisas, porque vai ser caldinho e água fluidificada. E aqueles mais assim é o ar, né? É o ar que vai respirando, né? E às vezes eu fico pensando que tem, por exemplo, eu lembro quando eu estava para fazer dieta, tem a dieta da luz. Eu falei, nunca que eu vou fazer dieta da luz, gente. Eu vou morrer de fome. Dieta da luz é o quê? Você só fluido. Aí aparece lá, eu fiz isso durante 30 dias. Eu falei, deixa de ser mentiroso. Durante 30 dias só vivendo de luz. Pelo amor de Deus. Tem suco de luz também. Suco de luz. Minha amiga me chamou, disse que faz muito suco de luz. Agora, eu não sei que suco é esse. Ela falou para mim que é de ervas. Tá. Mas então tá, porque de luz, ficar só no sol assim, para se alimentar, vai desidratar, né? Bem, gente, eu hoje passei do horário, lógico, né? Como sempre, né? Alguma colocação, alguma coisa, o que vocês acharam? A gente sabe que vai ter muita coisa a discutir, né? Eu gostei porque você leu o capítulo. Eu gosto assim, ir lendo e fazendo os comentários. Eu acho legal isso. Eu gosto. E aí, mais alguma coisa? Que a gente sabe que vai ter essa questão, né, das obras, muita coisa. Fala, Alberto. Para deixar a Tereza tranquila, dizer para ela que as coisas que são doadas dos brechós, eles passam limpeza fluídica. Então, pode ir lá comprar, tranquilo. E vai passar por uma limpeza fluídica, tu vai comprar o troço assim, até mais turbinado do que... Fala, sério. Alberto, eu acho que isso não acontece, não. Tá? Eu comprei um casaco uma vez aqui no bazar do nosso centro, e eu não consegui usar o casaco. Toda vez que eu colocava o casaco, sentia uma coisa não estava bom, tirava. Até que eu resolvi, então, devolver para o centro. Doei de novo. Marisa, salve a mediunidade, né? Que tu percebeu, né? Sentiu. Agora, pois é, né? Essa última informaçãozinha que veio, o ponto de convergência lá do nosso lar, né? Uhum. Aí eu pensei, nossas casas espíritas também é um ponto de convergência. O nosso lar é um ponto de convergência. Nós, dentro do nosso campo interior, nós somos um ponto de convergência. Verdade. Nós temos irradiar aquilo que a gente canaliza e... Às vezes somos um ponto de divergência. Pensar sobre esse... Oi, fala. Mas essa convergência, Célia, não significa, no nosso caso, tanto vai para o lado de lá quanto para o lado de cá. Do lado de lá, zen. Do lado de cá, acabou, né? E a Célia até... Acho que o Alberto, não sei se... O Alberto já estava com a gente quando a Célia falou sobre a glândula pineal, que é como se fosse a nossa antena. Uhum. É a antena. É a antena mesmo. Você estava com a gente já? Estava, né, Alberto? Quando ela fez esse estudo? Eu acho que... Se você não estava... Ela fez pelo de mediunidade, de sexta-feira. Glândula pineal, quer dizer, nós temos... É como se fosse uma anteninha também, né? E isso a gente sabe que vai, com o tempo, vai se sutilizando mais ainda, né? Mas o importante é exatamente a gente fazer todo esse trabalho com a oração, com a prece, a meditação. Não vou aconselhar minha querida amiga Vera Isaura, a auto-hipnose agora não. Não, olha só, deixa eu te falar. Olha, não é no sentido que você está pensando. Na verdade, é treinar a autossugestão.
porque não deixa de ser uma auto-hipnose. Não é você se hipnotizar, é a questão de você dizer para você todo dia de manhã uma coisa positiva, entendeu? É a autossugestão. É nesse sentido que a Anete ela coloca lá. Então. Outro... A Anete é muito competente, mas ela é chata. Agora já deu um outro pensamento. Agora tá, mas tudo bem, deu para entender. Você que não gosta dela, outra que não gosta dela. Não, eu gosto da fala dela, sim. Eu só não aguento ver a fala dela, ela é muito chata. Ela tem muito conhecimento. Não, ela não é chata, Tereza, ela é muito teórica. Ela tem muito conhecimento. Agora, ela diz umas coisas de vez em quando que bate na cara da gente assim que não pega, não cola. Ela diz, por exemplo, um passe misto não existe, que um Bezerra de Menezes não tem magnetismo, porque o magnetismo é o fluido vital. E se o espírito não tem corpo físico, ele não pode ter magnetismo. Aí, para mim, não entra na cabeça. Não. Eu acho que existe magnetismo espiritual, tudo tem magnetismo, gente. Nós estamos num oceano de magnetizante, de ondas magnéticas. Eu nunca vi a Anete falar nada que não fosse de bom senso. Isso aí eu nunca ouvi ela dizer, não. Ela talvez muito chato de falar. Veja só, aquilo é a mesma coisa que se aplica ao livro, se aplica também às palestras, né? A gente vai, a gente analisa, olha se está tudo bem, se não está tudo bem, né? Se vale a pena, se aquilo ali procede, e a gente anota, né? E a gente observa tudo isso e vai fazendo esse discernimento, né? Então, tudo Verinho, bem. o negócio é o seguinte, a chave da coisa, a gente tem que se gostar. Essa que é a chave da coisa. A gente só flui bem na vida se a gente se gostar. Não espera que alguém vai gostar da gente, não. A gente se goste. Porque, cuidado para não se tornar egoísta, hein? Não. O egoísmo é diferente de gostar. Espera aí. Existe individuação e individualismo. É diferente. Individuação e o que? Individualismo é interesse pessoal. Individuação é o meu si. Eu me voltar para o meu si, para a minha natureza íntima. Você tem que gostar de... A individuação é essa busca. Individualismo, tudo para mim... eu sou... Alberto, não dê spoiler, Alberto. Não dê spoiler. Vai falar sobre isso. Oba! Quando mesmo? Ou sexta-feira? Não. Não sei. Depende do setor de programação. Ministério da Programação. Bem, gente, vamos terminar o nosso Ministério horário. da Programação. Gente, vocês já repararam que ninguém quer ir embora? Vamos terminar, mas a gente tem que ir. Você quer gostar, entendeu? Você quer fazer parte. Hoje é sábado, vocês não gostam de festa? Então, vamos aproveitar essa festa, gente. Flávia, você faz a prece de agradecimento? Que pegou de calça curta. Aliás, de saia justa. Que é menina. Vai mandar a Pablo fazer, quer ver? Ela está fazendo a janta, igual a Tereza. Gente, pior que eu estou enrolada aqui mesmo. Eu nem ouvi meu nome quando Célia falou Pablo. Dá para fazer? Se não der aqui hoje para a Lia. Eu posso fazer sim. Ótimo. E assim, Senhor, agradecemos mais esse momento de estudo, essa oportunidade de estudo, pedindo sabedoria para a gente levar a nossa vida, praticando todos esses conhecimentos e pedindo muita tranquilidade nesse mundo que estamos vivendo. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus.